vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Eu tô surtando por causa dessa foto. Isso aqui é um mar ou um sofá? Porque 90% das pessoas enxergam o oceano com um barco, mas 1% tem certeza que é um rasgo num sofá de couro. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. No banheiro dessa escola, colaram a foto de uma cabra gritando no suporte de papel toalha. Ninguém entendeu nada, até a hora que finalmente puxaram um papel. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Isso aqui parece um hambúrguer normal, mas aperta os seus olhos quase fechando e você vai ver o que ele realmente é. Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra
Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar. Moço! É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos. Eu só quero entender por que depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda e dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura. Porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão, porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Isso aqui é um iPhone sem câmera, e por mais que pareça fake, eles realmente existem e já saem da fábrica desse jeito, porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era: qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. Jay, there's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! O mundo esconde um segredo enorme. Se você fizer uma linha contornando todos os continentes, o mundo vira uma forma que é exatamente um gato, brincando com uma bola que é a Austrália. Esses meninos acharam um jeito genial de escapar da sala de aula. Eles mexiam as mesas de pouquinho em pouquinho, cada vez que o professor se distraía. Assim, eles conseguiam andar pela sala sem ninguém perceber o movimento. E no fim, eles finalmente conseguiram sair pela porta. Aí o professor percebeu e eles tiveram que voltar. Você já ouviu falar da prisão dos famosos? Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga, Roger Abdelmaci e Alexandre Nardoni. O que eles têm em comum, além de ter cometido crimes bizarros que pararam o Brasil? Todos passaram pelo mesmo lugar, Tremembé. Uma prisão que, além de polêmica, desperta muita curiosidade. Como será a convivência entre pessoas que ficaram famosas pelos seus crimes? Todo mundo tem medo? Mas agora dá pra mergulhar de verdade nesse universo. Porque o Prime Video vai lançar uma série que vai revelar tudo sobre o universo dos detentos, mostrando intrigas, triângulos amorosos e conflitos que ninguém imagina. Tipo a treta que rolou entre a Suzanne von Richthofen e a Elise Matsunaga. Os criminosos que chocaram o Brasil agora reunidos na mesma prisão. Tremembé, disponível dia 31 de outubro só no Prime Video. E se você ainda não é assinante, tem 30 dias grátis. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso.
Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que uma semana depois a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que uma semana depois a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Na China, criaram uma capa pra língua que faz você não sentir o gosto de alguma comida ou bebida. É só colocar e ele cobre 100% das suas papilas gustativas. Aí você pode tomar remédios com gostos nojentos sem sentir nada. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta.